Sejam bem-vindos a Florianópolis, também conhecida como a Ilha da Magia. Não é à toa que é um dos lugares mais visitados do Brasil, e hoje você vai ter um guia completo de lugares para conhecer em Florianópolis. Vamos te guiar para um roteiro completo de passeios e atrações para todos os gostos. Se preparem para praias paradisíacas, trilhas e muito mais. Começando pelo norte da ilha, vamos começar por Jurerê Internacional, conhecida pelas suas mansões elegantes, seus beach clubs, seus badalados eventos mais sofisticados. Jurerê atrai pessoas do mundo todo que buscam diversão com estilo, mas não é só para quem quer agito que esse lugar brilha. É também uma praia ideal para relaxar, com águas calmas e cristalinas, perfeitas para um mergulho tranquilo ou um dia em família. A orla é limpa e conta com uma série de quiosques e restaurantes, onde você pode experimentar pratos de frutos do mar, enquanto aprecia o visual paradisíaco. Para quem gosta de atividades ao ar livre, o bairro oferece ciclovias, trilhas, parques perfeitos para uma caminhada relaxante entre as palmeiras e jardins bem cuidados. Agora partindo para uma praia ótima para as famílias, com excelente infraestrutura, Canasvieiras, popular entre os turistas e famílias. Canasvieiras é um dos destinos mais movimentados de Florianópolis. Suas águas tranquilas e mornas, que mais parecem uma piscina natural, são ideais para um banho relaxante, sem ondas fortes, perfeito para as crianças. A praia é cercada por uma charmosa vila que oferece tudo o que o visitante pode precisar, de mercados e farmácias, a lojinhas de artesanato e uma infinidade de restaurantes com sabores típicos da ilha. Daqui parte muitas embarcações para visitar partes distantes de Florianópolis, como o Forte de Inhatomirim, que iremos fazer um vídeo somente sobre os fortes de Florianópolis. Agora, se você gosta de ondas fortes, pegar uma onda e um visual incrível, nós vamos para a Praia Brava. Esta praia é famosa por suas ondas fortes, atraindo surfistas de todos os cantos, especialmente durante o verão, quando o movimento se intensifica e o clima é perfeito para os amantes dos esportes aquáticos. A praia em si é um espetáculo à parte, com uma longa faixa de areia e que contrasta entre o verde das montanhas que o cercam. Aqui é possível curtir o dia todo entre o surf, um bom prato típico, comer bem na ilha e aquele descanso merecido sob o sol. Só não esqueça do protetor solar de se cuidar. Se você procura aventura, belas paisagens e um pouco de tranquilidade, a Praia Brava é o cenário perfeito. Agora vamos partir para o leste de Florianópolis. Vamos começar, você não se deixe enganar pelo nome, nós vamos começar pela Praia Mole. Aqui a vida é intensa, igual às ondas do mar que atraem surfistas. O nome Praia Mole vem da sua extensa faixa de areia fofa e clara, sendo chamada de Praia Mole. É um espaço onde as tribos urbanas se encontram, criando uma atmosfera diversificada e acolhedora. O cenário com águas em tons de azul esverdeado e ondas que quebram ritmamente é perfeito tanto para você relaxar, como sentir aquela adrenalina de surfar ou apenas observar os surfistas em ação. Lembrando, se você tem surf, tem ondas, então presta atenção para não virar comida de peixe ou oferenda de Iemanjá, viu, doidão? Praia da Joaquina é uma das praias mais conhecidas de Florianópolis, mesmo depois da Joaquina machucar o coração do Cirilo e vender milho para a Larissa Manoela. Em 1976, a Praia da Joaquina foi palco do primeiro Campeonato Brasileiro de Surf, colocando Florianópolis no mapa do esporte. Nomeado de rock, surf e brotos, a competição levou 5.000 pessoas à areia da Joaquina. As dunas são um espetáculo à parte e um convite para quem busca uma dose extra de aventura. Aqui você pode praticar o sandboard, uma espécie de snowboard na areia. É uma atividade bem popular por aqui. O bom é que se você cair, você já fica que nem um frango empanado já preparado para o Natal de família. Agora partindo para o sul da ilha, vamos para a Ilha do Campeche. A próxima parada nos leva a um verdadeiro tesouro de Florianópolis. Localizada a cerca de 2 km da Praia do Campeche, essa ilha paradisíaca é conhecida por suas águas cristalinas e sua rica história arqueológica.
Para chegar até a ilha do Campeche, é preciso embarcar em uma das travessias autorizadas, seja de barco ou de lancha, partindo das praias da Armação, Barra da Lagoa e Campeche. A travessia já é uma experiência em si, com um mar de um azul profundo e uma vista maravilhosa do litoral de Floripa. É um verdadeiro sítio arqueológico, com inscrições rupestres feitas por povos antigos que habitam a região há milhares de anos. A Ilha do Campeche tem regras e limites para frequentadores, por isso procure reservar com antecedência. Nem preciso falar sobre o lixo, né? Guarde suas bitucas de cigarro e seu lixo no lugar adequado e a natureza agradece. Agora, se você não conseguir ou não quiser ir na Ilha do Campeche, você pode ficar na Praia do Campeche e você terá uma vista incrível para a Ilha do Campeche e ponto de partida para os barcos. A Praia do Campeche é conhecida pela sua beleza deslumbrante e suas águas cristalinas que atrai tanto turistas quanto moradores locais. Com mais de 5 km de extensão, a praia oferece um cenário de tirar o fôlego, com areia branca e fina, cercada por dunas e vegetação nativa. Para quem quer sossego, as praias do sul são mais tranquilas e isoladas. Agora, se você procura aventura e natureza, Floripa não decepciona. Que tal começar com a trilha da Lagoinha do Leste, para testar se você aguenta mesmo o tranco? Essa trilha é considerada de nível hard, ou seja, ela é difícil. Essa trilha leva você a um dos locais mais selvagens e isolados da ilha. A Lagoinha do Leste é um verdadeiro refúgio para quem busca contato direto com a natureza, longe da agitação urbana. Para chegar até essa joia escondida, existem dois caminhos principais. Um mais curto, mas mais inclinado, que começa na praia do Matadeiro, e outro mais longo, com cerca de 2 horas de caminhada, partindo do Pântano do Sul. Apesar de exigente, o percurso é recompensador. Durante a trilha, você se depara com uma rica vegetação nativa e alguns mirantes que revelam uma vista privilegiada da costa e das montanhas ao redor. Ao final da caminhada, você é recebido por um cenário deslumbrante. Praias de areia fofa e branquinha abraçam as montanhas verdes e uma lagoa de água doce e tranquila que empresta o nome ao local. Uma dica: leve roupas confortáveis, água, protetor solar, dê uma consultada no tempo, converse com um guia ou moradores da região antes e, pelo amor de Deus, não jogar lixo no caminho. Agora, se você quer uma mistura de natureza e aventura com a paisagem de deixar qualquer pessoa impressionada, você precisa conhecer o Morro da Lagoa. Localizado em uma das regiões mais tradicionais de Florianópolis, é uma elevação que oferece uma perspectiva única da cidade e do mar ao redor. Além das vistas maravilhosas, o Morro da Lagoa também é excelente ponto de partida para trilhas curtas, que se misturam ali com a vegetação nativa e proporcionam uma verdadeira imersão na natureza. No caminho, você pode avistar diversos animais e até mesmo desfrutar de algumas cachoeiras escondidas. Mas a Lagoa da Conceição não é só um cartão postal de Florianópolis, é também um centro de cultura e vida noturna. Ela também é cercada por bares, restaurantes e lojas. A lagoa tem uma vibração descontraída e ao mesmo tempo cheia de atividades. Ela também é um ótimo ponto de partida para quem quer explorar as praias vizinhas ou praticar esportes aquáticos. E você precisa mergulhar na história e cultura de Florianópolis. Que tal visitar o Centro Histórico? Você pode começar pela Catedral Metropolitana. Localizado no coração do centro da cidade, a catedral não é apenas um símbolo religioso, mas também um marco histórico e arquitetônico de Florianópolis. Construída no século XVIII, ela mistura estilos neoclássicos e barroco, com detalhes que impressionam qualquer visitante. Dentro da igreja você pode encontrar margens sacras e belos vitrais, além de um ambiente tranquilo, perfeito para quem deseja um momento de reflexão. Ao redor da catedral, as praças e ruas do centro oferecem um charme colonial, com lojinhas e cafés que convidam ao passeio relaxante. Agora a nossa próxima parada é um lugar lindo e maravilhoso. Só que me desculpem os moradores de Florianópolis, só que eu não vou nem amarrado nesse lugar, que é a Ponte Hercílio Luz, cartão postal da cidade com muita história e imponência.
Se você não sabe, como já contei várias vezes aqui no canal, morro de medo de altura. Só de pensar já fico me tremendo mais que um pincher. Só que ao contrário do cachorro, que é 90% ódio e 10% tremedeira, no meu caso é 100% tremedeira mesmo. Ela foi inaugurada em 1926. Essa ponte não é apenas uma obra de engenharia impressionante, mas também um verdadeiro ícone da cidade, conectando a ilha ao continente. Com seus 819 metros de comprimento, a ponte foi por muitos anos a maior do Brasil. Se você não tem nada de tremedeira, você vai amar ver o pôr do sol enquanto caminha sobre a ponte. Agora, para comer, vocês podem me chamar e principalmente ir no Mercado Público de Florianópolis. Ele tem mais de 100 anos de vida. O mercado é um dos maiores responsáveis por representar a culinária tradicional catarinense. Aqui você pode encontrar uma mistura deliciosa de produtos frescos, como peixes, frutos do mar, queijos e embutidos locais, além de artesanato típico da região. Você precisa experimentar os pratos típicos de Florianópolis, como a sequência de camarão ou o famoso pirão de peixe. Agora nós vamos dar um pulinho numa vila que ela é muito histórica, Santo Antônio de Lisboa. É uma das vilas mais encantadoras de Florianópolis. Com uma forte herança açoriana que reflete nas suas construções históricas, fica localizado na região norte da ilha. O bairro é conhecido pelas suas casinhas coloridas, ruas de paralelepípedos e um ambiente pacato, perfeito para quem deseja fugir da agitação e se conectar com a história da cidade. Ao caminhar por essas ruas, você vai notar que a arquitetura colonial ela é preservada, com igrejas, construções que datam do século XVIII, trazendo toda a serenidade do passado. O destaque aqui vai para a igreja de Santo Antônio, que oferece uma vista deslumbrante para o mar. Além disso, Santo Antônio de Lisboa é famoso pelos seus excelentes restaurantes de frutos do mar. Experimente pratos tradicionais, como a sequência de camarão, preparada com frescor garantida, já que aqui a vila é um importante polo pesqueiro da cidade. Você sabia que a primeira rua pavimentada de Santa Catarina, em Florianópolis, é a rua de Santo Antônio de Lisboa? A rua foi calçada para receber o imperador Dom Pedro II em outubro de 1845. E ainda partindo desse ritmo, esse contraste entre o presente e o passado, você não pode deixar de visitar Ribeirão da Ilha, uma das vilas mais tradicionais de Florianópolis. Este bairro encantador mantém suas características açorianas, com casinhas coloridas, ruas estreitas e um charme único que encanta a todos que visitam. Ribeirão da Ilha é conhecida principalmente pela sua tradição na produção de ostras e pela gastronomia típica que gira em torno desses frutos do mar. Eles são servidos frescos nos restaurantes locais. Florianópolis é uma cidade com muitos encantos que não cabem em um só vídeo. Se você quer saber o que fazer à noite em Florianópolis, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, ele vai ser o próximo vídeo